Ele criou um menino perdido sem saber que seu pai era milionário. Carlos Alberto despertou bem cedo. Já estava acordado quando ouviu o primeiro galo cantar. Apesar de estar acostumado à rotina de trabalho, ele parecia mais cansado do que o normal há pelo menos 2 semanas. Sua esposa, Luísa, tinha algumas horas livres antes do trabalho, mas levantava-se com ele todas as manhãs. Ela preparava o café para ele na pequena cozinha, com algum reforço extra para o longo dia de trabalho como pedreiro. Embora o marido nunca reclamasse do trabalho, ela sabia que a nova obra estava sendo bastante desafiadora para suas costas já envelhecidas. Ele já não era tão jovem. O esforço do trabalho enrijeceu o corpo que antes era forte. Ela o observava enquanto ele saía do banho, assobiando baixinho uma velha música de samba. Eles se olhavam. Tantos anos juntos eram suficientes para que eles conversassem apenas com o olhar. Eles apreciavam ficar juntos, e esses momentos na privacidade da madrugada sempre os aproximavam mais. De fato, no início a família de Luísa ainda tentou dissuadi-la de se casar. Eles eram muito jovens e a vida de casado seria difícil. E realmente foi. Mesmo assim, Carlos Alberto conseguiu construir uma pequena casa num bairro um pouco mais distante do centro e levou sua Luísa para morar com ele. Eles eram pobres. Ele pensava algumas vezes enquanto pedalava em sua bicicleta no caminho para o trabalho, mas nada lhes faltava. Luísa era também uma companheira dedicada e cuidava da casa com orgulho. Com o dinheiro que ganhava lavando roupas, ela também cobria boa parte das despesas da casa. E foi assim que a vida dos dois se construiu, superando juntos as inúmeras dificuldades que antecederam seus cabelos brancos. O que eles não esperavam é que a vida traria tantas surpresas que nem em seus sonhos mais ousados eles poderiam imaginar. Quando Carlos Alberto acordou naquele dia, ele nunca imaginou o que estava prestes a acontecer. Como de costume, acordaram cedo e, apesar do cansaço das últimas semanas de trabalho intensa na obra, Luísa sempre trazia um pouco de alívio para a vida dele. Ele gostava desse ritual da madrugada, de acordar e vê-la passando pela cozinha. A pobreza nunca havia impedido que eles se apoiassem. Às vezes, nos dias difíceis, Carlos Alberto tinha o hábito de ir até o modesto jardim perto da entrada da casa e colher a flor mais bonita para oferecer a Luísa antes de partir para o dia agitado de trabalho. E foi assim que ele foi surpreendido. Saindo do banho ainda enrolado na toalha, já que estavam em um lugar quase isolado, longe do centro urbano, ele foi até o jardim para colher uma margarida quando ouviu o choro de uma criança. De onde vinha aquele choro? Por que ele não havia escutado antes? Ele saiu atravessando a porteira do cercado e, ao avançar, viu algo que o surpreendeu. Um menininho, coberto de terra, sentado no asfalto, chorando muito. De onde ele teria vindo? Deve ter uns 2 anos. Como esse menino acabou ali? Indeciso sobre o que fazer, Carlos olhou ao redor e não viu nada. Era impossível que a criança tivesse andado tanta distância desde a última casa, pois eles estavam realmente isolados. No entanto, ele não podia deixar a criança ali, sozinha e desprotegida. Ele se aproximou devagar do menino e o confortou, acariciando e sussurrando palavras tranquilizantes. Pouco a pouco o choro da criança foi abrandando e ela acabou adormecendo no ombro de Carlos, exausta. Carlos ficou ali, sem saber o que fazer, com o menino dormindo em seus braços no meio da rodovia. E é assim que Luísa os encontrou. No começo ela estava confusa, mas quando viu o marido, ela esperou por ele por um tempo. Mas quando ele demorou a voltar, ela decidiu procurá-lo. Quando ela chegou lá, viu Carlos Alberto segurando um menino adormecido no colo, com uma expressão de pergunta no rosto. Sem hesitar, Luísa pegou o menino e o levou para dentro de casa. Era um dia frio e a criança tinha chorado até adormecer. Embora eles nunca tivessem tido filhos, o instinto materno de Luísa foi imediato.
Ela não sabia o que estava acontecendo, mas seu amor materno foi incondicional. Apesar das buscas intensas por meio dos jornais, não havia nenhuma pista dos pais da criança encontrada por Carlos Alberto. Ele e Luísa decidiram levá-la para as autoridades, mas não havia nenhum pedido de procura. Diante da situação, eles decidiram adotá-la. Apesar de suas dificuldades financeiras, não podiam simplesmente abandonar a criança e decidiram abraçar essa responsabilidade com amor e carinho. O processo de adoção de Luiz não foi uma tarefa fácil. Levaram 2 anos para concluí-lo. Durante esse tempo, tiveram que fazer muitos ajustes para finalmente se tornarem seus pais adotivos. Com o tempo, Luiz começou a crescer rapidamente e logo começou a falar. No início, eles o matricularam na creche municipal, já que Luísa só tinha tempo disponível para ficar com ele durante um turno. Então, todos os dias, Carlos Alberto levava de bicicleta até a creche. A bicicleta com a cadeira de espaguete era a fonte de alegria para Luiz. Ele adorava sentar-se naquela cadeira improvisada que seu pai tinha soldado no guidão da bicicleta e sorrir enquanto seu pai fazia caretas para ele. Embora não pudesse compreender completamente a dificuldade da vida, a criança ensinava a Carlos Alberto a enxergar a vida por outros ângulos. E assim a vida deles seguiu em sua simplicidade. Quando Luiz completou 7 anos, eles decidiram que ele precisava de um quarto próprio na casa. Juntaram dinheiro economizado por Luísa e planejaram construir um quarto para ele. Assim, durante os fins de semana, a família se reunia para construir o quarto de Luiz. Luísa, sempre atenciosa, ajudava o marido a erguer as paredes com os recursos disponíveis e contribuía com a mistura do cimento, a arrumação dos tijolos e orientação do entusiasmado Luiz, que queria participar de tudo o que o pai estava fazendo. Os olhos de Luísa, já envelhecidos, transbordavam alegria e satisfação naquele momento. Ela jamais esperaria ter um filho em sua vida, mas Luiz havia chegado como um presente de Deus. Eles não se perguntavam mais sobre sua origem, mas tinha a certeza de que sua vida só havia se tornado mais brilhante e cheia de alegria com a presença do menino. Embora a pobreza os fizesse questionar a dificuldade de sobreviver, nunca consideraram Luiz como uma carga. Eles o amaram desde o primeiro momento em que o encontraram sozinho em sua estrada deserta e juraram nunca o abandonar, custasse o que custasse. Luísa era incansável. Ela aprendeu a fazer crochê e, quando não estava trabalhando, dividia seu tempo entre as tarefas domésticas e o crochê, que era uma fonte adicional de renda para a família. Quando Luiz começou a estudar, ela também tentou acompanhá-lo, ensinando-lhe as atividades e ajudando nas tarefas. No entanto, como sua educação era limitada, ela encontrava dificuldades para ajudá-lo conforme ele crescia. Mesmo assim, sempre estava atenta, organizando a mesa da cozinha para observá-lo estudar enquanto tricotava. Eles eram uma família feliz, apesar das dificuldades. A unidade deles era o que os mantinham felizes na simplicidade de sua vida. Conforme Luiz crescia, ele se tornava cada vez mais responsável, sempre ajudando seu pai na horta ou a sua mãe nas tarefas domésticas. Naquela época, ele estudava na escola municipal e tinha sua própria bicicleta. Já não cabia mais sentado no guidão da bicicleta de seu pai, mas ainda guardava boas lembranças desses momentos. Luiz tinha orgulho dos seus pais, que lutavam incansavelmente pela sua vida. Embora Luiz soubesse a verdade sobre como foi encontrado, com 12 anos de idade, ele já era capaz de compreender o amor incondicional de seus pais. No entanto, ele ainda não sabia que havia muito mais coisas acontecendo além do que aparentava.
A família estava prestes a ter uma grande reviravolta em suas vidas. Uma revolução que somente as vidas excepcionais têm a oportunidade de experimentar. Embora eles tenham enfrentado dificuldades até então, eles mal sabiam como lidar com os acontecimentos que estavam prestes a experimentar. Era um dia de domingo de sol radiante, quando Luiz ajudou o pai a colher alface na horta atrás da casa. De repente, eles viram um carro luxuoso parar perto da cerca. Desceu um motorista e um homem elegante, com aproximadamente 50 anos. Ele parecia muito influente e poderoso, mas o que ele estaria fazendo ali? Sem compreender o que estava acontecendo, Carlos Alberto se aproximou do homem estranho. Enquanto isso, Luísa ficou atrás, abraçando seu filho Luiz firmemente, enquanto ele segurava uma cesta com alguns alfaces que haviam colhido. O coração de Luísa batia aceleradamente. Ela não sabia quem era aquele homem, mas sentia que não era algo bom. Seria da polícia? Mas então o homem fixou seus olhos em Luiz. Ficou parado, em silêncio, com lágrimas nos olhos por alguns momentos. Finalmente, foi Carlos Alberto quem quebrou o silêncio, perguntando o que aquele homem queria ali. O homem pediu para se sentarem e compartilharem uma história difícil com eles. Embora um pouco confusos, Carlos Alberto, guiado por sua educação, ofereceu ao homem uma cadeira no banco diante da casa. O homem parecia perturbado e suas lágrimas aumentavam a tensão no ar. Eles queriam entender o que estava acontecendo. E então ocorreu uma reviravolta inesperada. Com lágrimas nos olhos, o homem revelou sua verdadeira identidade. Ele contou que viveu com uma mulher por muitos anos e que eles tinham um filho. O coração de Luísa se encolheu naquele momento, pois ela sempre soube que esse momento poderia chegar e sua vida estava prestes a mudar completamente. Ele conheceu outra pessoa após a morte de sua mulher, nunca imaginando que ela o prejudicaria. Embora fosse um homem muito rico, herdou uma grande fortuna. Ele nunca pensou que sua companheira planejaria as piores das trapaças contra ele. Contou a ele sobre uma viagem de iate programada pela mulher para a família. Apenas eles e o seu filho, ainda muito jovem, passariam a noite velejando e retornariam à costa no dia seguinte. O dia no barco transcorreu bem, mas ao acordarem no dia seguinte, descobriram que o garoto tinha sumido. Na ocasião, apenas o casal e o filho pequeno estavam no iate. Então, acreditaram que o menino tinha caído no mar. Buscaram por dias por seu corpo e o coração do pai foi despedaçado. Embora essa história não tivesse ligação com o caso de Luiz, a mãe o apertava forte, temendo o que poderia acontecer a seguir. O homem então continuou a narrativa. Ele disse que, anos depois, recebeu uma mensagem pedindo dinheiro em troca da verdade. Era um dos cúmplices da ex-madrasta, com quem ele já havia se separado há muito tempo, devido à tristeza que a suposta morte do filho havia causado em sua vida. O homem continuou a explicar que, com a informação de seu comparsa, autorizou uma nova busca e descobriram que, na época, um menino com as características do seu filho havia sido encontrado ali e adotado. Isso levou a finalmente encontrá-los. Enquanto isso, Carlos Alberto, Luísa e Luiz estavam perturbados com toda aquela história sombria. O que aquela pessoa queria agora? Será que queria levar Luiz longe deles? Carlos Alberto fitou sua esposa e filho, compreendendo a dor do homem, mas afirmou que ele não poderia retirar Luiz de sua vida. Luiz era parte deles, ele explicou, mantendo-se firme ao abraçar sua família. O homem chorou baixinho, suas lágrimas manchando o solo e sujando seus sapatos caros. Com voz embargada, ele disse que não tinha vindo ali para levar o menino embora. Apenas queria agradecer pela vida que eles haviam dado a seu filho. A demonstração de amor do homem acalmou Carlos Alberto e Luísa, que se aproximaram dele com compaixão. O homem explicou que tinha ido até ali para mudar o rumo da vida de todos, para que todos pudessem ser uma grande família. Este era o seu objetivo.
Emocionado com a sincera demonstração de amor, Carlos Alberto puxou o homem pela mão, o ajudou a se levantar e o abraçou fortemente. Ele entendia que a vida tinha sido cruel com aquele pai, que ele tinha perdido tudo que mais amava. Então, ele se virou para Luiz, que também chorava, e disse: "Filho, abrace seu pai, perdoe pelo que você acabou de ouvir." O garoto, com empatia pela dor do homem, sem hesitar, o abraçou. Juntos eles se confortaram. Embora não fosse uma tarefa fácil mudar, eles estavam dispostos a abraçar esse amor e não se fechar para ele. Em pouco tempo, o pai biológico de Luiz adquiriu uma bela casa para a família e contratou Carlos Alberto como seu principal colaborador na empresa. Ele era um homem simples, mas dedicado, que possuía as melhores qualidades que alguém pode ter, como dignidade e coragem. Ele não se opôs a que Luiz continuasse com seus pais adotivos. Pelo contrário, fez de tudo para fortalecer esse vínculo e, aos poucos, conquistou o amor do menino. Como mencionado, a vida dele só estava sendo moldada por pessoas excepcionais. Ele aprendera com a difícil jornada da vida que às vezes escolhemos caminhos errados, cercamo-nos de pessoas que não nos amam, mas a qualquer momento podemos abrir nossos olhos e reconhecer aqueles que realmente nos fazem bem. Por isso, nunca ele machucaria a família que adotou o seu filho. E foi desta forma que um filho de um milionário foi criado por uma família tão humilde, cuja maior riqueza era o amor incondicional que havia entre eles. O amor deles uniu todos e havia espaço para incluir até mesmo aquele homem rico, pobre de amor, que finalmente pôde sorrir de novo, sabendo que seu filho estava vivo e que ele podia desfrutar disso novamente. Se você gostou dessa história, comenta aí pra gente. Aproveita e curte, compartilha com os amigos e não esquece de apertar o sininho para ficar por dentro das próximas histórias. Um abraço, até o próximo vídeo, tchau!